Então, neste vídeo eu pretendo explicar como é que deve ser feito o teste de VO2 máximo. Nele nós iremos usar o protocolo incremental na esteira. Este mesmo protocolo pode ser utilizado tanto por pessoas que têm o relógio que marca a frequência cardíaca, quanto por pessoas que não têm. Eu irei explicar aqui a forma mais completa, inicialmente, que é para as pessoas que têm o marcador de frequência cardíaca no relógio. E no final eu irei mostrar qual que é a diferença para a pessoa que não tem, mas o protocolo vai ser exatamente o mesmo. Primeiro ponto importante, você vai receber duas folhas. A primeira, que é onde tem as dicas, né, o que é importante ser considerado antes de fazer o teste, e também tem um link que leva para fazer a mobilidade e o alongamento antes de fazer o teste, tá? E depois tem essa segunda página aqui. Essa daqui, para quem tem o frequencímetro, é interessante imprimi-la, que fica até mais fácil para fazer as anotações. E quem não tem, não precisa nem esquentar a cabeça com a impressão, porque eu vou precisar de dados mais simples. Então isso daqui realmente é só para quem tem o relógio que marca a frequência cardíaca. Muito importante. Chegou na academia, fez a mobilidade, fez o alongamento devidamente, bem feito. Você vai chegar na esteira, certifique-se de que a esteira não está com nenhum grau de elevação. Então tem que estar plana, ok? Porque tem esteiras que tem graus de elevação, então às vezes está lá 1, 2, 3%. Então tem que se certificar de que ela está plana, para que a gente mantenha o mesmo padrão, o mesmo protocolo sempre. Chegando lá na esteira, eu vou explicar aqui como é que deve ser feito para quem tem inicialmente o frequencímetro. Será necessário uma pessoa para lhe auxiliar, ok? Então essa pessoa é o que vai ficar com essa folha enquanto você faz o teste. Aí nessa folha nós temos aqui 4 colunas, que é a coluna de velocidade, frequência cardíaca, percepção de esforço, percepção subjetiva de esforço e o tempo, esse daqui é mais para o finalzinho, né? O tempo de velocidade, o tempo que ficou na velocidade máxima. Então, como é que vai funcionar? Chegou na esteira, você vai ter que ligar e colocar na velocidade inicial. A velocidade inicial depende do indivíduo. Não se preocupe que eu irei falar qual que é a sua velocidade inicial. Aqui eu vou dar um exemplo, né? Eu vou montar um exemplo aqui de um indivíduo que veio fazer o teste e conseguiu chegar a 13 km por hora, só como suposição, só para você ter uma noção. E para esse indivíduo, vamos supor que a velocidade dele inicial foi de 6 km por hora. Então, essas outras velocidades aqui, 5, 4, 3, devem ser ignoradas, tá? Então, vai pela velocidade inicial que eu irei lhe passar. Nesse caso, nesse exemplo, o indivíduo teve que começar a 6 km por hora. Antes de começar o teste, já faça uma verificação de qual que é a frequência cardíaca inicial. Aí pode colocar aqui um quadradinho acima, né, qual que é a frequência inicial, ainda em repouso. Beleza, iniciou o teste aqui a 6 km por hora neste exemplo. Como é que vai funcionar a partir de agora? A cada 2 minutos você deverá progredir a velocidade em 1 km por hora. E essa progressão deverá continuar até que você chegue à sua exaustão. É uma exaustão voluntária que a gente fala. E no caso, né, assim como tem na primeira folha, caso comece a passar mal, deve ser interrompido o teste, isso já está tudo lá na primeira. Mas considerando que aqui o indivíduo conseguiu fazer o teste completo e ele vai chegar a 13 km por hora. Outro ponto importante, sempre que estiver faltando 30 segundos para fechar os 2 minutos, a pessoa que está com essa folha, ela deverá pedir a frequência cardíaca para anotar e qual que é a percepção de esforço naquela velocidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo começou a 6 km por hora, está lá, deu 1 minuto e meio a 6 km por hora, ou seja, faltando 30 segundos, ele vai passar a frequência cardíaca para a pessoa que está anotando. Ela anotou aqui, eu só vou colocar X aqui, um número qualquer. E a percepção de esforço, vamos supor que está leve, está tranquilo, colocou um 2 aqui. Aí fechou os 2 minutos, foi para 7 km por hora. Faltando 30 segundos para fechar
os 2 minutos, novamente vai passar a frequência cardíaca e vai coletar novamente a percepção de esforço. Aqui a 7 km por hora geralmente já pode começar com um trote, tá? Dependendo da pessoa ela ainda consegue caminhar, mas a grande maioria já começa com um trote leve aqui. Beleza? Fechou os 2 minutos, foi para 8. Faltando 30 segundos para fechar 2 minutos a 8 por hora. Novamente, frequência cardíaca, percepção de esforço. Fechou os 2 minutos, foi para 9. E assim sucessivamente. Faltando 30 segundos, anota a frequência cardíaca, percepção de esforço, aumenta. Assim que fechar 2 minutos, vai para 10. A 10 km por hora. Foi aqui, vamos supor que aqui já chegou, já está em 7. Depois, só para adiantar aqui, 11 a 12 por hora. E no nosso exemplo aqui, vamos supor que essa pessoa vai chegar no seu limite a 13 km por hora. O que é importante aqui, ó, ela está ali, botou a 13 km por hora, começou, já está a 12 por hora, já teve uma percepção de esforço 9, que já é uma atividade muito difícil, como está descrito ali. A partir do momento que você perceber que não está mais aguentando, avise a pessoa que está ali fazendo as anotações que você chegou no seu limite e, antes de diminuir a velocidade, você deve passar a última frequência cardíaca. Então, vamos supor que ele passou a última frequência cardíaca. Aqui provavelmente já vai ser 10, né, porque chegou no limite. E muito importante aqui, ó, agora essa última coluna ela deverá ser preenchida. Aqui você deve colocar quanto tempo conseguiu ficar naquela velocidade ali. Vamos supor que esse indivíduo aqui ficou 40 segundos a 13 por hora. Aí ele não aguentou mais. Então ficou aqui 40 segundos no seu limite. E o que deve ser feito agora? Não pode parar abruptamente. Simplesmente ir lá e apertar no stop ou interromper a esteira. É necessário que ao chegar no limite e passar a última frequência cardíaca e quanto tempo conseguiu ficar, você reduz a velocidade para 1 km a menos da velocidade inicial. Neste caso aqui, esse indivíduo, como ele começou a 6 km por hora, ele vai voltar lá para 5 km por hora e vai permanecer nessa velocidade para fazer uma volta calma, em média de 3 a 5 minutos. Se você parar de forma abrupta, isso pode comprometer o retorno venoso e pode gerar um mal-estar ali. Então evite pausas abruptas. E qual que é aqui, né, eu vou ter todos esses dados, né, então você daí pode me mandar uma foto, né, ou daí foto e printar uma foto, enfim, eu preciso destes dados completos, né, para que eu entenda desde a velocidade inicial até a velocidade máxima, qual foi a progressão da percepção de esforço e da frequência cardíaca, qual foi a frequência cardíaca máxima e o tempo máximo nesta velocidade máxima, né? Aqui, lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Tem pessoas que vão conseguir chegar a 14, tem pessoas que vão chegar a 12, tem indivíduos que vão chegar a 15, depende muito do condicionamento. E qual que é a diferença para quem não tem o frequencímetro? Como eu falei, não vai precisar nem desta folha. O único dado que eu vou precisar é a velocidade máxima atingida e quanto tempo ficou. Então, se esse indivíduo aqui, ó, neste mesmo exemplo, se ele não tivesse o frequencímetro, ele iria lá sozinho, ele não precisa de ninguém para auxiliar, porque você só vai ter que mudar a velocidade. Então, todos esses dados aqui são ignorados, né? Que não precisa, são ignorados. O único dado que eu precisaria neste caso, se ele não tivesse o frequencímetro, é isso daqui, ó. Velocidade final e o tempo da velocidade final. Essa é a única diferença, então é bem mais tranquilo. Obviamente, quem tem um marcador, né, de frequência cardíaca consegue fornecer dados mais completos, e isso é interessante, porque daí a gente consegue encontrar alguns limiares interessantes conforme a frequência cardíaca se altera, mas para quem não tem, dá para utilizar o mesmo protocolo, a gente vai conseguir coletar bons dados da mesma forma, e isso vai ser importante
para a prescrição dos treinos aeróbicos.